Nosso, então, boa noite a todos os ouvintes, aqueles que vierem a nos assistir posteriormente, uma vez que a live fica gravada, o nosso bom dia, boa tarde e ótima semana. Agradeço o convite na pessoa do Paulo César, pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, falando, como disse o nosso amigo Cleiton, sobre um tema tão relevante para, mais do que reflexão, mas para um esforço que realizar o que está contido nas reflexões de Kardec, na dissertação de Kardec, em torno desse texto, O Homem de Bem, que está lá no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, como é significativo o seu conteúdo e relevante, merecendo ser lido todos os dias da nossa existência. A própria mensagem, o soneto que o nosso irmão Cleiton leu, de Alta de Souza, nos remete ao bem, à força do bem, e como realizá-lo é promover o amor, as vibrações do amor ao nosso redor e extrair do nosso interior o melhor que nós temos a oferecer ao nosso próximo, mantendo a nossa sintonia com o nosso anjo guardião, com os mentores espirituais, com os espíritos familiares que querem o nosso bem. Realizar, enfim, o que o bem representa, que é a vivência do amor. Antes, todavia, da gente falar de alguns aspectos do conteúdo dessa mensagem, O Homem de Bem, eu resgatei uma composição que fiz nos idos de 1980, participando do Festival Interno de Música da Mocidade Irmã Zélia, lá da minha casa-mãe, que é o Grêmio Espírita Atualpa, que completa 60 anos agora em outubro. Nós realizávamos, então, um festival de música, as músicas eram utilizadas na evangelização da infância e da juventude, cantadas depois na alegria cristã. E essa música, o que nos inspirou, o tema dela, foi exatamente associar Jesus ao super-herói diferente. Daí o título da música, Um Super-Herói Diferente. E era muito comum a gente ver nos filmes da época do Superman, as pessoas olharem para o céu e se perguntarem, quando o Superman estava se aproximando para salvá-las do perigo: o que é aquilo? Um avião? Um cometa? Um foguete? Não, é ele, o Superman. E daí nós começamos, né, a música fazendo essa lembrança. Fizemos uma adaptação. E ela nos fala assim: luz, olhe quanta luz, parece do céu, vinda em direção a ti. Uou, uou. Inspira amor e com carinho, a dor abranda de mansinho, o seu olhar é só ternura, do seu sorriso sai calor, e num abraço tão querido vence todo mau humor. Incentiva a criatura a servir sem reclamar, dá-lhe ânimo e coragem no trabalho de ajudar. Manda brilha a vossa luz com perdão e humildade, e desperta o amor que se faz na caridade. Luz, olhe quanta luz,
parece do céu, vindo em direção a ti. Oh, oh, amor, amor, amor é luz, Jesus, amor, amor é luz, amor, amor, amor é luz, Jesus, amor, amor é luz. Então, sentir a presença de Jesus na nossa vida, tê-lo como super-herói das nossas existências, nunca foi tão importante, em especial nos dias atuais. Desde o final do ano passado para o início desse ano, quando foram decretadas as medidas de isolamento social para a contenção da expansão da Covid-19, em que nossas referências, muitas delas foram abaladas, em que nós nos vimos na contingência de nos isolarmos, né, no lar, e muitas vezes, conforme a necessidade de cada família, de se separar-se daqueles que ficaram à linha de frente, fosse na área de saúde ou de outros serviços considerados essenciais, como a presença de Jesus entre nós, como a força do bem que a presença de Jesus irradia na nossa direção através do seu amor, tem se mostrado fundamental nas nossas existências. Eu mesma fui inspirada pelos nossos mentores espirituais a realizar, desde o início da quarentena, o Evangelho no Lar todos os dias. Isso tem realmente me ajudado muito a reequilibrar o meu humor, manter a harmonia dentro do lar. Lembrar Jesus, e mais do que lembrar Jesus, sentir as vibrações do seu amor, que o cultivo do Evangelho no Lar nos proporciona, nos dá muita força. E Jesus é o modelo e guia da humanidade. Jesus é o modelo e guia do homem de bem. Ele nos inspira a desenvolver, incentiva a desenvolver essas habilidades que as características do homem de bem, conforme mencionadas por Kardec nessa mensagem, ele mobiliza a gente a desenvolvê-las. E a gente percebe o quanto elas são poderosas quando conseguimos reajustar a nossa relação com os nossos familiares, melhorando o clima no lar e no contato que a gente estabelece com o outro, a gente consegue ver o outro como nosso irmão. A gente consegue desenvolver uma escuta empática e os momentos de desarmonia, eles tendem, ainda que existam diariamente, a diminuir e ou então a gente consegue se reharmonizar mais rapidamente quando a gente busca manter essa conexão com o Cristo todos os dias. E a mensagem, nesse sentido, a mensagem O Homem de Bem, ela acaba se tornando um roteiro. Mais que uma diretriz, um roteiro que a gente lendo frequentemente nos ajuda a nos autoconhecermos, a avaliar o que está pegando na nossa relação com o outro e como é que a gente pode melhorar essa relação, não só com o outro, mas conosco mesmo. Vivendo, esforçando-se por viver o amor que Jesus nos ensinou, esforçando-se por viver o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, Kardec inicia logo no primeiro parágrafo, falando-nos que o ser humano de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua pureza. A lei de justiça, amor e caridade é a última lei estudada
em O Livro dos Espíritos, na parte terceira dessa obra. Ela, de algum modo, engloba todas as demais, ela permeia, ela perpassa todas as demais, que se inicia com a lei de adoração. E a lei de adoração começa com a elevação, ela consiste, na realidade, na elevação do nosso pensamento a Deus. E por isso, uma das características do homem de bem é a fé em Deus. Porque ele busca fazer essa conexão com o Criador, a inteligência suprema, criadora de todas as coisas, continuamente, perguntando à própria consciência como se melhorar, como precisa agir para poder melhor desenvolver as suas habilidades de amor, de amar. E no depósito, então, portanto, ele deposita uma confiança irrestrita em Deus. Ele vê Deus em todos os acontecimentos da vida, porque ele sente, ele percebe, ele consegue ler nos acontecimentos da vida a providência divina. E isso dá a ele uma fé no futuro. Porque ele não se vê como um ser do mundo, mas um ser no mundo, onde o mundo é uma escola. E a relação com o outro é uma oportunidade de autodesenvolvimento. E os bens materiais são transitórios. A sua própria condição, seja ela uma condição materialmente boa ou precária, é também transitória. E é uma oportunidade de autoevolução. Mas que essa autoevolução não acontece sem que ele aprenda a estender todos os dias a sua mão para ser útil, para ocupar da melhor forma possível o seu tempo, sendo útil ao seu próximo. Então, a fé em Deus, a fé no futuro estão presentes nas suas atitudes, permeiam as suas ações. E por isso, as dores da vida, do mundo, as vicissitudes, os acontecimentos, mesmo que ele se sinta fragilizado diante deles, ele percebe uma razão de ser. Por isso, não se deixa dominar pelo desespero, porque todas as vicissitudes, todas as dificuldades, todas as dores têm um sentido existencial para ele. E nesse sentido, por essa conexão com Deus, por perceber a sua presença nos acontecimentos da vida, ele luta por viver a lei de amor. E o sentimento de caridade o possui. A caridade, como a entendia Jesus, e conforme o Espírito Verdade expõe em resposta a Kardec, lá em O Livro dos Espíritos, a caridade como a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas é um esforço contínuo das suas ações, né? E, nesse sentido, isso se evidencia na luta que ele faz da sua vida, né? No sentido de beneficiar aqueles que têm menos recursos. Não é só menos recurso materialmente falando, mas menos recursos moralmente falando. Ele compreende no ambiente, por exemplo, do lar, em família, às vezes a atitude de um filho, de uma filha, ou do pai, da mãe, uma expressão dita com maior rispidez. Ele entende que naquele instante, aquela pessoa por quem ele tem amor, com quem ele convive,
está tendo dificuldade de gerir as suas próprias emoções. Então, ele sabe exercitar a indulgência e, mesmo com aqueles que estão mais distantes, que têm alguma animosidade consigo, que podem fazer parte do círculo familiar, ele o vê como um irmão. A satisfação do ser humano que exercita o bem continuamente, se esforça por exercitá-lo na sua existência, é a realização do bem pelo bem. Isso é o que o move. Isso é o que o engaja nas atividades, nos projetos. É o bem pelo bem. Quando ele vê que aquilo que está sendo realizado pode ajudar na harmonia do ambiente familiar. Aquilo que está sendo realizado vai ajudar a outras pessoas, não somente a si. Muitas vezes ele sacrifica os próprios interesses pessoais para que aquilo aconteça. E se engaja movido pela própria satisfação, pela satisfação que a realização do bem proporciona no ambiente no qual ele está inserido. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, como nós o dissemos, sem distinção, porque em todos os homens vê irmãos seus. E respeita, em função disso, nos outros, todas as convicções sinceras e não lança maledicência aos que, como ele, não pensam. E aqui cabe a gente destacar, eu quero destacar o aspecto da característica, ele é humano, é bom, é humano, é humano. Ele reconhece as suas fragilidades, e por reconhecer as próprias fragilidades, ele aceita a própria humanidade. Isso facilita que ele aceite também e compreenda a fragilidade do outro, ajudando a desenvolver uma escuta empática. E ele respeita aqueles, não importa, independente de fazer ou não parte do seu círculo familiar ou das pessoas que, como ele, pensam, ele aceita todas as convicções, uma vez que perceba que há sinceridade nas convicções das outras pessoas que são contrárias à sua, ele as respeita. E não julga mal aqueles que pensam diferente dele. Então, ao ver opiniões diversas das suas, seja no ambiente familiar ou nas redes sociais, ele não vai julgar aquele que pensa diferente dele como alguém inferior. Ele vai buscar compreender o ponto de vista daquela pessoa, sem falar mal dela. Porque ele compreende, ele busca, antes de mais nada, compreender os pontos de vista diferentes do seu e se colocar numa situação em que possa ampliar a própria percepção, até no sentido de se questionar em relação ao seu próprio ponto de vista. Se ele for julgar, ele vai julgar e avaliar ideias, não pessoas. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Isso é desafiador. Mas, se ele é alguém que busca praticar o bem, né, para com todos, né, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas, ele não permite que no seu coração a mágoa, a raiva, a amargura e o ressentimento façam morada. Isso não significa que, por ser humano, ele não possa sentir raiva, mágoa, amargura, não, tristeza, porque ele encara as emoções e as próprias emoções como naturais, mas ele aprende a cultivá-las, a modulá-las,
ouvir o recado que essas emoções querem lhe dizer. Até porque ele exercita continuamente o autoconhecimento para poder, verificando as suas imperfeições, trabalhá-las e aí entender, nossa, e se autoaceitar. Eu ainda sinto muita inveja. Sinto inveja de fulano. Isso está me incomodando por causa da inveja que eu estou sentindo. Mas o que é essa inveja? O que está por trás disso? Como é que eu posso agir? Ele vai sentir tristeza? Vai. Mas não vai permitir que essa tristeza se transforme numa forte melancolia. Porque se ele encara, se ele tem fé em Deus, percebe nos acontecimentos da vida uma razão de ser, nas próprias perdas, ele vai, no seu processo de autoconhecimento, se perguntar: o que essa dor está me ensinando? O que eu posso aprender com essa perda? Ele não tem receio de expor a sua própria vulnerabilidade, porque ele aceita a sua humanidade. E isso ajuda-o a ampliar a sua compreensão em torno das fraquezas humanas, da vulnerabilidade humana, e estabelecer com o outro uma maior e melhor conexão. Por isso, o ato de perdoar se torna algo quase que natural, né? Instintivo, à medida que ele exercita a lei de justiça, amor e caridade paulatinamente. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Pelo contrário, ele vai buscar sempre observar nas pessoas que o cercam o que elas têm de bom e como ela pode estimular aquilo que cada ser humano tem de bom. Porque ela vê no outro um irmão seu, ainda que não faça parte do seu círculo consanguíneo, ela percebe, ela sente no outro um irmão meu, um irmão seu. E aí ela olha, esse irmão, essa pessoa é um irmão meu, é filho de Deus como eu. O que está acontecendo? O que se passa com ela? Por que está agindo assim? E por ver no outro um irmão seu, assim como ela identifica qualidades dentro de si, ela também identifica qualidade nos outros. E por um impulso da própria empatia, ela sabe que não gosta que ele aponte seus defeitos, mas que estimule as suas qualidades. E é assim que ela agirá com o outro. Uma outra atitude muito natural, no próprio homem de bem, uma característica sua, como nós já dissemos aqui, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, reparar na sua autotransformação. E sabe que isso não pode se dar de uma hora para outra. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos a expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. E eu quis, inclusive, ler e destacar este item para ressaltar o seguinte: o homem de bem, ele reconhece não apenas as suas imperfeições, mas ele reconhece os seus talentos. Mas ele reconhece esses talentos não para ostentá-los ou exibi-los para os outros, mas para colocá-los a serviço do bem dos outros. Então, imaginemos uma situação simples. Por exemplo, vamos fazer em família uma confraternização de Natal. Exercitando as características do homem de bem, eu posso pensar, né, assim: ixi, eu não sou boa na cozinha, não sei fazer tal prato, mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a cozinhar, né? Porque eu sou
Eu sou boa para organizar as coisas, fazer, né, ajudar na limpeza. É assim que, buscando me exercitar nas características do homem de bem, eu vou buscar agir, eu não vou me omitir. Poxa, na limpeza eu sou boa, não sou boa na culinária. Vou aproveitar até para aprender contigo algumas coisas. No ambiente familiar, citamos aqui um exemplo, como poderiam ser outros, né? E continuando, né, algo que também nós destacamos, porque muitas vezes é difícil a gente agir assim. O homem de bem, ou a gente tem um entendimento equivocado em relação a isso. Estamos referindo aqui ao uso que o homem de bem, e que muitas vezes nós, né, o homem de bem, ele usa os bens que ele possui, mas não abusa. Então, se ele tem recursos, ele vai utilizá-lo para o seu bem e o bem dos outros, mas não vai ostentá-los, não vai abusar nesse processo de ostentação. Por exemplo, se ele tem condições de viajar todo ano, ele não vai. E isso é bom para a família, ele sabe o quanto estar num lugar aprazível com os familiares é agradável, renova as energias, ele vai aproveitar, sim, dos recursos que tem para poder viajar com a família. O que ele não vai abusar desses recursos, ostentando junto às outras pessoas, e se ele tiver a oportunidade, com certeza, envolverá outras pessoas neste processo, porque ele usa, mas não abusa dos recursos que possui, mas sabe utilizá-los de uma forma apropriada, os próprios recursos em benefício seu e dos outros. Se eles têm uma posição de comando no ambiente de trabalho, ele vê nos seus subordinados colaboradores e não abusa do seu poder, porque os trata com humanidade. Por outro lado, se ele vê, se ele é subordinado, se ele no ambiente de trabalho é subordinado a uma equipe ou a alguém, ele tem consciência dos seus deveres e busca cumpri-los, sem precisar ser chamado a atenção. Também, se o for, vai exercitar a indulgência, a compreensão. E vai buscar, uma vez cumprindo os próprios deveres, também poder ajudar as outras pessoas, porque o bem comum é a sua maior satisfação, é o maior móvel de suas ações. E finaliza Kardec dizendo que não estão aí enumeradas todas as qualidades do homem de bem, mas o esforço que venhamos a fazer por nos exercitarmos nessas qualidades já nos colocam, então, no caminho de nos tornarmos um ser humano de bem. Então, adotar este caminho, adotar este roteiro para a nossa evolução é trilhar uma trajetória de harmonia que vai promover o nosso bem-estar, o bem-estar daqueles que convivem conosco, a evolução de todos aqueles que nos acompanham nas diferentes dimensões, a evolução no sentido moral, emocional, porque vai promover a própria harmonia. Nós teremos a habilidade de lidar com diferenças. Vamos perceber na diversidade um recurso extraordinário para a própria evolução nossa e do ambiente no qual estivermos inseridos. E a grande recompensa de tudo isso, a conexão com Jesus, um super-herói diferente, sem sombra de dúvida. E para finalizar, então, a minha fala, eu quero resgatar aqui uma pesquisa cuja síntese de seus resultados eu tive acesso
recentemente e que vi numa obra de César Tucci. Ele é um compositor espírita, mas também profissionalmente falando, ele trabalha com gestão de pessoas e desenvolvimento do ser humano. E na sua obra faz sentido para você, cujo conteúdo ele o fez pensando em especial nos jovens e nos pais dos jovens para ajudá-los a descobrir a sua vocação, seu propósito de vida, como lidar diante das cobranças da sociedade, no seu próprio autodesenvolvimento. No capítulo 3 da sua obra, que tem um título bastante significativo, que é Seja um especialista em você, e que dá algumas dicas para o nosso autoconhecimento, ele faz referência a uma pesquisa de dois estudiosos da psicologia positiva, o Martin Seligman e o Christoph Peterson, que desenvolveram uma pesquisa com o propósito de identificar as forças de caráter mais valorizadas em todas as culturas da humanidade na atualidade. E com que propósito eles fizeram essa pesquisa de identificação das forças de caráter? Foi com o fim de poder, a partir da identificação dessas forças de caráter, guiar as pessoas para o seu autodesenvolvimento, ao invés delas ficarem focadas nas próprias fraquezas, mas ficar focadas nas suas fortalezas. E aí eu me lembrei de Jesus. Até na música a gente fala, ele não falou, brilha a vossa luz, vós sois deuses. Que coisa extraordinária identificar, então, por meio de uma pesquisa acadêmica, as forças de caráter que toda a humanidade possui e estimulá-las no sentido terapêutico e educacional. E essas forças de caráter, elas foram agrupadas em 6 grupos de virtude. E eu resolvi fazer um paralelo dessas forças com as características que constam aqui do texto que nós pensamos algumas ideias de Kardec, intitulado O Homem de Bem. E percebi que todas elas estão ali. E o que é interessante, o próprio Kardec diz, não ficam aqui enumeradas todas as qualidades do homem de bem. Olha que isso está sendo mapeado atualmente pela academia, compondo um roteiro para a psicologia positiva, com foco no desenvolvimento e no tratamento do ser humano. E eu vou citar, né, em função aqui do nosso do próprio horário, o conjunto desses 6 grupos de virtude, que eu achei muito interessante. Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e a última, que é tão importante a gente, no momento atual da nossa existência, desenvolver, que se chama transcendência. Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, transcendência. E as forças de caráter, elas foram agrupadas conforme esse grupo de virtudes. E o maravilhoso é saber que todos a possuímos em potencial. Mas é na interação, é na conexão com o próximo, na vida em família, nossa primeira escola, e em sociedade, que nós, na realização de projetos, de atividades, as mais simples, que nós vamos desenvolvê-las. E adotar Jesus como a nossa grande referência é a gente se fortalecer e se inspirar todos os dias, sabendo que ele é o grande amigo, o grande companheiro de todas as horas. Jesus está conosco, mais do que nunca, nesses instantes de transição planetária. E darmos as mãos a ele, em pensamento, em coração. É a gente se fortalecer continuamente, para a gente desenvolver essas forças
de caráter, essas virtudes, da qual todos somos portadores, todos somos possuidores. Fico aqui, então, na minha reflexão e finalizo esse instante conosco, agradecendo a oportunidade e a audiência de vocês. Não sei se houve alguma dúvida, algum comentário, né, que as pessoas queiram fazer. Cleiton. Conceição, muito bom, viu? É muito bom a gente te ouvir, né? E esse texto do Evangelho é muito profundo, né? Assim, tem tantas reflexões dele, né? Agora, Conceição, uma coisa curiosa aqui. Eu já conhecia você na literatura, no teatro, na poesia, mas não sabia que você era cantora, não. Você canta muito bem, ué? Desafinei aqui um pouquinho, mas assim, desculpa aqui. Muito bom. Conceição, tem aqui uma pergunta. Como é que a gente pode acreditar que em ser, né, um homem de bem, se muitas vezes a gente tem autossabotagem, né, em nós mesmos, a gente tem baixa estima, a gente se afeta muito com o que as pessoas falam, a gente se ressente muito, a gente tem muita mágoa com a opinião do outro, né? Seria buscar autoconhecimento. O que fazer nesse caso para ser esse homem de bem se a gente ainda tem tantas coisinhas assim, tantos defeitos, tantas coisas que estão um pouquinho mais longe desse homem de bem? Perfeito. Acho muito pertinente a pergunta, né? Nos dá a oportunidade da gente aprofundar, né? Uma reflexão que todos podemos fazer. Com certeza, até o próprio Cleito comentou. O autoconhecimento, ele nos ajuda muito. Quando logo que começou, inclusive, o isolamento social, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir em busca de curso que tratasse sobre o assunto, que não tratasse sobre o assunto, na realidade, que nos desse um norte em termos de autoconhecimento. Coincidentemente, coincidência não existe, assim, eu tive contato com a Semana da Serenidade que Haroldo Dutra estava promovendo. E ele já fez, inclusive, ao longo desse ano, várias. E a Semana da Serenidade, ele tinha 3 vídeos em que ele convidava ao final para a participação do curso Autoconhecimento e Meditação. E foi interessante porque ele fala, por que aliar ao autoconhecimento a meditação? Porque ele diz que o autoconhecimento gera efeitos colaterais. E dentro desses efeitos colaterais está a nossa vulnerabilidade. Mas o próprio César Tucci, nesse livro que eu falei, que ele não é um livro espírita, mas é muito interessante, ele nos diz que a vulnerabilidade, a partir de um vídeo que ele até coloca lá, de um TED, depois se as Qual o pessoas... nome do livro mesmo, Conceição? O livro é esse aqui, Faz Sentido para Você? Ah, ok. Uhum. Tá? Esse é o livro do César Tucci. Ele não é uma obra, né, espírita, mas é muito interessante. A gente pode, como eu falei, fazer aliança, né? Fazer a conexão, né, das obras da codificação com essas outras obras. O que norteia o curso do Haroldo Dutra é A Bússola e o Leme, né? Que é um livro da autoria do Haroldo Dutra, aí, na realidade, uma vertente dele como profissional na área de desenvolvimento humano, que é uma área na qual ele está investindo, né, mais recentemente. Quem não tiver acesso ao curso, não puder fazer o curso, até por uma questão de custo, tem o canal dele, Odisseia, né, que é muito interessante, e ele tem um canal no Telegram, que tem uma série de exercícios, inclusive de meditação, né? E eu me identifiquei muito com a proposta colocada por ele, e principalmente quando ele falou a respeito da meditação. Porque realmente a gente, quando percebe as nossas fraquezas, a gente corre o risco de
de se auto... Como é que eu vou dizer? Como foi colocada? A baixa autoestima pode gerar em nós um estado de melancolia que pode nos levar à depressão, né? Por isso é importante, aliado à meditação, a oração. A oração, aí eu estou falando de mim, Conceição. A oração e o trabalho no bem, aí eu me lembro até de da cantiga de paz de Dolores Duran, tem me ajudado muito, muito, né? A oração, o trabalho no bem, buscando ver meios que a gente tem, mesmo na pandemia, de poder ajudar. Porque quando eu ocupo a minha mente em observar a dor do outro para poder ajudá-lo, eu esqueço naquele instante da minha própria dor, que, aliás, é algo que é uma das características do homem de bem. Eu esqueço a minha própria dor. Nós temos muitos casos e reportagens de pessoas que tiveram perdas muito dolorosas e que elas se resgataram a partir desse esforço em ajudar a outra pessoa. Eu até me lembrei aqui agora e recomendo também a leitura da obra As Cinco Faces do Perdão. Embora ele não trate diretamente do assunto autoconhecimento, é uma obra de Rossando Klinge, são 5 casos que ele atendeu e pediu licença para os pacientes para poder publicar esses casos. Alguns, inclusive, fizeram parte de lives, né, que ele realizou. E esses 5 casos, quando a gente lê, por si só já são terapêuticos. E um deles, inclusive, relata o caso de uma mãe que perdeu um filho num acidente de automóvel. A leitura do caso, ela nos aponta caminhos extraordinários para a gente aprender a lidar com a nossa baixa autoestima neste processo de autoconhecimento e a nossa vulnerabilidade ao reconhecer as nossas fragilidades humanas. Mas, paralelo a isso, atentemos também para aquilo que a gente tem de bom e invista nisso. Porque nós não temos só defeito, nós temos qualidade. E é importante que a gente tenha em mente, com o conhecimento da doutrina, que nós estamos, nós não somos, né? Somos espíritos imortais com uma série de potenciais incríveis a serem desenvolvidos, e a gente tem que tomar cuidado, de fato, com o ego. Eu, Conceição, não sou o meu ego. O ego é uma parte da minha psique, mas eu não sou ele. E eu trago na minha própria sombra qualidades. É preciso aprender. Quando eu faço o trabalho de autoconhecimento, de autodescobrimento, eu não vou identificar apenas imperfeições. Eu vou identificar qualidades e vou aprender a como lidar com elas, né? dentro desse exercício de autodescobrimento. Mas eu sintetizaria dizendo: vamos nos conectar com Jesus pela oração e pelo exercício de meditação. O Jacobson Trovão, em uma live dele, ressalta uma mensagem que eu acho que é o capítulo 168 do livro Fonte Viva, na meditação, em que ele nos descreve, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, uma forma da gente meditar, fazendo a nossa conexão com Jesus. E isso ajuda muito, e tem me ajudado muito. Acho que é isso. Que bom, Conceição, muito bom. A gente está no tempo aí, daria para a gente ficar muito mais tempo aqui, mas como a gente tem um tempo até 8h30, muito obrigado pelas considerações, pelo estudo, acho que é muito rico, né? A todos que estão assistindo também, eu indicaria também, né, além do livro que a Conceição citou, do César Tus, que é muito bom a gente ler de tudo, viu, gente? Acho que a gente tem que ler de tudo e reter aquilo que é bom para a gente, fazer as conexões, né?
Então é sempre bom a gente estar sempre estudando de tudo. E uma outra obra também muito boa para a gente estudar é a série psicológica da Joana de Ângeles, porque ela fala sobre tudo isso aí, sobre ego, alter ego, a persona, né? A questão da psique. Então é muito importante a gente estudar essas obras da Joana de Ângeles, que a gente vai se entender, né? Uma das coisas mais importantes dessa vida é a gente se entender, porque a gente se entender, a gente começa a entender mais os porquês das coisas, né? Então, essas obras nos ajudam muito. Deixa até, Cleiton, Pode falar. desculpa, como você falou da série psicológica de Joana de Ângeles, o primeiro livro da série é Jesus e a Atualidade. E esse livro, Jesus e a Atualidade, ele não é tão complexo, ele não tem termos da psicologia, né, de Freud, de Jung, é mais fácil de compreendê-lo. Jesus e a Atualidade. A gente até está estudando num dos grupos do qual eu faço parte, essa obra. É muito interessante, nos ajuda, né? Só estou reforçando a referência que você fez. E esse livro, em especial, Jesus e a Atualidade, é muito rico, é muito bom. Tem também a opção para quem gosta de ouvir, né? Tem a Mansão do Caminho, ela disponibilizou no YouTube, né, a série psicológica, é um casal de psicólogos que eles dão um curso, são vários e vários vídeos, né? Vídeos assim de 40 minutos mais ou menos. Cada vídeo eles vão falar de uma coisa. Um vídeo vai falar sobre persona, outro vídeo sobre o ego, né? Bem interessante. Para só dar uma pesquisada na internet, viu, gente? Quem quiser dar uma olhadinha, série psicológica da Joana de Ângeles, e procurar no site da Mansão do Caminho, está toda lá. Sim. Conceição, agradeço bastante, né, pela sua participação, muito bom. Espero que você volte outras vezes aqui para estar com a gente aqui na Centro Espírita Sebastião Mártir, está com as portas abertas para quando você quiser voltar, retornar, para a gente continuar esse papo tão bom, né? Obrigado mesmo. Obrigada.